pessoal, beleza? Bom, hoje no vídeo eu trouxe como que a gente pode utilizar um serviço que é gratuito no Azure para subir um site, né? Um website, no caso um website estático. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso rapidamente. Mas existe esse serviço no Azure que permite que a gente crie um site e publique ele no Azure e acessível pela internet e customizável também. De forma gratuita e para sempre, inclusive. Se vocês olharem aqui nesse site, eu deixei o link na descrição, é o site onde estão todos os serviços gratuitos do Azure, tá? Nesse site vocês vão encontrar uma série de recursos que são gratuitos para sempre. Então, ou seja, você criou uma conta do Azure, ele vai ser sempre gratuito. E aí ele explica aqui, né, algumas coisas relacionadas a essa gratuidade. Por exemplo, aqui nesse caso, aplicativos web estáticos, que é esse o recurso que eu falei para vocês, dá para criar um site gratuito. Ele é para sempre, mas ele tem essas limitações aqui. Então, a largura de banda é de 100 GB por assinatura, então por subscription do Azure, com 2 domínios personalizados e até 500 MB por aplicativo. Cara, isso daqui dá pra gente criar um site tranquilamente, subir algum conteúdo lá que seja interessante pra gente, e é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Só mostrando pra vocês, então, aqui eu vou voltar aqui no Azure, no meu portal. Se vocês vierem aqui em Create a Resource e pesquisarem por Web, dá um OK. Tem o Static Web App, tá, pessoal? O Web App é um outro serviço. E o Static Web App é o serviço que a gente vai usar. Eu vou explicar agora a diferença, basicamente, entre esses dois, tá? O Web App, ele vai fornecer mais ou menos a mesma funcionalidade que o Static Web App, que é basicamente subir um site, subir um aplicativo web, tá? E publicá-lo na internet. Além de várias outras configurações que você pode fazer. Mas a diferença aqui é que o Web App, ele serve também para subir sites que a gente considera sites dinâmicos. E o Static Web App é somente para sites estáticos. Basicamente, a diferença entre eles é que quando você acessa um site dinâmico, você pode configurar de que forma que o usuário que está acessando aquele site vai ver as páginas do seu site, baseado em algum dado que geralmente está rodando em algum serviço que a gente chama de back-end. Tá? Então, algum banco de dados ou alguma aplicação que entende ali o que o usuário está fazendo e mostra alguma tela para ele. Um exemplo, a gente pode ter um site que, de acordo com a localização da pessoa que está acessando aquele site, ele mostre o site no idioma. Então, se a pessoa está nos Estados Unidos, ele mostra em inglês. Se a pessoa está no Brasil, em português. Se a pessoa está na França, em francês. Isso vai ser processado através desse back-end, que vai pegar a localização desse usuário, vai falar, esse cara está nos Estados Unidos, então joga para ele a página em inglês. Isso é um site dinâmico, basicamente falando, tá? O site estático, todo usuário vai sempre acessar as mesmas páginas. Você não tem essa possibilidade de ter esse dinamismo, tá? Se vocês quiserem, eu deixei no link deixei o link. Vixe, Se vocês quiserem, eu deixei na descrição do vídeo o link com o artigo meu do Medium, explicando, tá, a diferença entre os dois. Mas vamos clicar nesse cara aqui. E aí, se a gente dá um create aqui, ele vai pedir algumas coisas. Então ele vai pedir qual que é a subscription do seu Azure, qual que é o Resource Group. Então eu já tenho um Resource Group criado, mas você pode vir aqui e criar um novo, tá? O nome, então eu vou colocar aquele primo site, data de hoje, 15/6. A gente deixa aqui no free, isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque é isso aqui que deixa a parada gratuita para sempre. Então é o free aqui. E a gente seleciona a região. E aqui que está a jogada. Eu vou colocar em order aqui, mas vocês vão ver que tem GitHub e Azure DevOps. Eu vou criar no order e vou explicar para vocês o que eu vou fazer. Eu vou criar e vou explicar para vocês. Então a gente vem aqui, dá um review e create. Ele vai criar aqui o nosso Static Web App. Deve ser bem rápido, é um recurso pequeno, então não deve demorar. Beleza, foi. Então, galera, ó, se a gente clicar aqui, esse aqui é a página do nosso recurso, tá? Quando você clicar ali em Go Resource, ele vai direto. Se você se perder aí alguma coisa, você volta aqui, clica aqui em Static Web App, eu pesquiso aqui Static Web App,
Aí você clica aqui, ó. Esse aqui foi o site que a gente criou, tá vendo, com a data de hoje. Clicou, ele já abriu aqui a página. Aí vocês vão ver que já tem uma URL que foi gerada para esse site. Ele já está publicado na internet, tá, galera? Tá nesse domínio aqui, nesse nome esquisitão, mas ele já está disponível. Tá aqui, ó. Só que ele está com esse conteúdo, né, default aqui que o Azure coloca. E aí, como que a gente faz para modificar esse conteúdo? A gente vai fazer isso de uma forma automatizada, galera, através de uma pipeline usando o GitHub. Para quem não conhece o GitHub, é um serviço que você consegue ter repositórios, né? Mandar o seu código lá para esse repositório. Tem algumas outras funcionalidades que são como se fossem pipelines, né? Que chama de GitHub Actions, que pega esse código e faz o deploy dele através de passos que você configura. E é isso que a gente vai fazer hoje usando esse site, tá? Na verdade, não esse site. Eu vou acabar criando um outro site diretamente via código, através de uma ferramenta que chama Visual Studio Code. E a gente vai fazer o deploy personalizado desse site aqui, né? A gente vai trocar esse conteúdo aqui, vai colocar um conteúdo bacana. Tem alguns requisitos, tá, galera, para a gente fazer isso. Quais são os requisitos? Obviamente, você precisa ter uma conta aqui nesse site. Então, para você fazer isso, eu abri uma aba anônima aqui, só para mostrar para vocês. Vocês abrem o github.com. Se você não tiver uma conta, você clica aqui em Sign Up. E aí você segue esse tutorialzinho que ele vai colocar aqui e cria a conta para você. Tá? Ele vai pedir e-mail, senha, ele vai pedir algumas confirmações e vai criar a conta para você. E aí vocês vão ver essa telinha aqui, que já é a tela do seu dashboard do GitHub. Tá? Para o nosso vídeo aqui, a gente vai criar um novo repositório. Eu não vou criar agora, porque a gente tem um outro requisito, que é o Visual Studio Code, tá, pessoal? Então vocês joguem no Google aí, Visual Studio Code, você vai cair nessa página aqui, ó, Visual Studio Code. Essa é a primeira página que aparece. E aqui você pode baixar para o seu sistema operacional o Visual Studio Code. Só baixar e instalar. Quando você abrir, vocês já vão ver essa página aqui. Então tem o GitHub. A gente precisa ter a conta criada, a gente precisa ter o Visual Studio Code instalado e vocês precisam ter também o Node.js instalado, tá? A gente vai usar um framework do Node.js para personalizar o nosso site e subir ele, um framework que chama Gatsby. Para instalar o Node, é a mesma coisa, tá, galera? Você vem no Google, instala o Node.js, primeira página aqui, ó, e aí você pode baixar ele e instalar para o seu sistema operacional. Dá para instalar no Windows, tá? Mas não funciona direito, assim, dá alguns problemas e tal. Eu prefiro utilizar o Mac ou o Linux, tá? Porque funciona melhor. Para você instalar é mais simples e tudo mais. Aqui eu estou usando o Mac. E aí você dá esse comando aqui, ó, node-v, e ele vai trazer a versão do seu Node. Então, isso quer dizer que o Node está instalado. Validado isso, galera, esses 3 requisitos aí a gente já pode seguir, tá? Então, a gente vai voltar aqui para a pagininha do GitHub, tá? E eu vou criar um novo repositório aqui. Vou criar com o nome primo web traço static e traço a data de hoje, 15/6. Eu vou deixar ele como público. Eu vou adicionar um readme file já para ele iniciar o meu repositório. Vocês podem fazer isso também. Tá? E dar um create repository. Aqui no public, isso quer dizer que qualquer um pode ver esse conteúdo, tá, na internet. Para mim não tem problema, se vocês quiserem deixar como privado também não tem problema. Eu vou deixar como público, eu vou criar esse repositório. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clonar esse repositório aqui na minha máquina, tá? Então, eu venho aqui, ó, no repositório que eu criei, clico em SSH e clico nesse botão aqui. Isso vai copiar o endereço do repositório. E aí, galera, basicamente a gente vai estar clonando, né? Então a gente vai pegar como se fosse todo o conteúdo desse repositório, que é uma pasta, basicamente, e vai jogar essa pasta para dentro da nossa máquina. Eu já tenho aqui na minha máquina um diretório chamado repos, que é para todos os meus repositórios. E aqui eu vou dar esse comando aqui, ó, git clone, e aí você cola o conteúdo lá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse repositório e vai jogar na minha máquina. Então vocês vão ver que vai ter uma pastinha criada aqui, ó, chamada
primo web-stat 15.6. Eu entro dentro dela. Opa. Beleza. E beleza, agora eu já estou dentro dela. Vocês podem ver que aqui ele está como main, porque esse aqui é um repositório Git. Se você não tem o Git instalado na sua máquina, eu acabei esquecendo, isso é um outro requisito, tá? A gente vai precisar usar um repositório Git. Se você não tem o Git, mesma coisa, tá? Install Git. Entra aqui no primeiro. E aí você tem os comandos para instalar aqui o Git em todos os sistemas operacionais. Aqui eu já tenho o Git, então eu vou dar um Git menos version. E o Git já está aqui. Então quando eu dei aquele comando git clone, é porque eu tenho o Git instalado e ele já clonou, ele já entendeu que esse é um repositório Git, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu já tenho o meu repositório que eu criei clonado. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Eu vou até fechar ele e abrir um do zero para vocês verem como é. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. E eu vou abrir uma pasta. E essa pasta, na verdade, vai ser a minha pasta do meu repositório, tá? Que eu acabei de clonar. Então eu venho aqui em repos. Aí eu tenho aqui primo. E aí eu tenho aqui primo static 1506. Eu dou um open. E aí ele vai abrir aquela pasta, que é o meu repositório, dentro do Visual Studio Code, tá, pessoal? É isso que a gente vai precisar fazer. Tem uma outra forma de fazer isso também. Se você está dentro da pasta, você pode digitar isso aqui, ó, code ponto. Se você clicar code ponto, digitar code ponto dentro da pasta que você está, ele vai abrir essa pasta no Visual Studio Code, tá? Vou fechar aqui para mostrar, code ponto. Ele vai abrir o Visual Studio Code para a gente já na pastinha que a gente está. Isso também facilita às vezes. Se esse code ponto não funcionar para vocês, vocês digitem aí Command Shift P e aí vocês coloquem aqui, ó, code. Aí vai ter isso aqui, ó, shell command install code in path. Porque às vezes você instalou o Visual Studio Code, mas ele não instalou o code no seu path. Bom, galera, então vamos lá. Agora a gente precisa colocar o conteúdo do nosso site aqui. A gente vai fazer isso através de um template do Gatsby. Ele é um framework e a gente vai baixar um template e vai colocar esse template dentro do nosso repositório, tá? Vocês naveguem até esse site. Ops, não é esse. Vocês naveguem até esse site aqui. O link está na descrição do vídeo, tá? O site é a library, né, do Gatsby. E aqui tem alguns templates, tá? Esse é o template que a gente vai usar, tá? Se ele não estiver aparecendo para você aí, é só você digitar aqui, ó, cara, e ele já vai aparecer aí para você. Clica nele e aqui, ó, tá vendo? Install with Gatsby CLI. Esse cara aqui é um comando que ele já pega lá do repositório que tá esse template e ele já importa através do Gatsby CLI esse template para a gente. Para a gente fazer isso aqui, a gente precisa do Gatsby CLI instalado. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês abrem um terminal e aí vocês vão dar esse comando aqui, ó, npm install -g gatsby-cli. Eu já tenho instalado aqui, então ele não vai instalar de novo, mas é isso que você vai precisar fazer aí, tá? Você vai instalar esse Gatsby CLI para a gente poder usar aquele comando lá. Uma vez que vocês tiverem instalado o Gatsby aqui, galera, agora é só você vir aqui, copia esse conteúdo aqui, ó, só clicar em copy, vem aqui no terminal, garante que está dentro da pastinha do repositório que você criou, aí você vai dar um paste, e aqui no comando, nessa parte onde está escrito Gatsby Starter Portfólio, cara, você pode dar o nome aqui que você quiser, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, primo, eu vou colocar o mesmo nome do repositório, primo, aliás, eu vou pôr primo web static. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Isso vai ser o nome da pastinha que ele vai criar com o conteúdo. Uma vez que vocês derem esse comando aqui, vocês vão ver que ele vai executar e ele já vai criar aqui a pastinha, tá vendo? Ó? E aí que dentro dessa pastinha ele já vai colocar todo o conteúdo desse template. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vai levar alguns minutos aí, tá? Para ele fazer esse deploy, né? A criação do conteúdo. Eu acelerei aqui o vídeo para a gente não ficar esperando.
E aí é isso, ó. Vocês vão ver essa mensagem aqui, ó, que os pacotes foram adicionados e tal. E aí ele fala, ó, entre dentro de Primo Web Static e rode Gatsby Develop. Que é exatamente isso que a gente vai fazer, tá, pessoal? Então a gente vai entrar aqui dentro da pastinha que ele criou e a gente vai digitar Gatsby Develop. O que esse comando vai fazer? Ele vai iniciar, né? Ele vai iniciar esse site localmente na nossa máquina. Então ele vai executar todos os arquivos e ele vai mostrar para a gente na nossa máquina. A gente vai poder acessar já o site com o template puro, né? Sem nenhum tipo de personalização. Mas já vai dar para ver que ele vai estar rodando. E aí, galera, vocês vão pegar esse endereço aqui, ó, http://localhost 2.8000 e pode jogar aí no seu browser. Vai ver que ele vai abrir um site aí, ó. Tá vendo? Que é bem parecido com o site que a gente viu aqui, né? Ó. Se a gente abrir o demo aqui, ó, na verdade é exatamente igual, né? É o mesmo site, só que aqui está publicado lá no domínio e aqui está rodando na sua máquina. Legal? Então vocês podem ver, ó, que aqui ele tem aqui a apresentação, né? Aí você pode colocar os seus projetos, um pouco sobre você e get in touch. Qual que é a proposta aqui, galera? É vocês subirem esse site aqui, como se fosse um portfólio online ou um currículo online que vocês podem criar para disponibilizar para alguém, para colocar nas suas redes sociais ou mandar para alguém, né? É uma das funções que vocês podem utilizar. Volta lá no Visual Studio Code e aí vocês vão ver uma coisa legal. Aqui, aliás, eu vou voltar aqui nesse site, tá? Lá no site do Gatsby, no template. E se vocês clicarem aqui em Source, ó, ele vai te mandar para o repositório Git desse template. Porque aí a gente precisa saber como que a gente personaliza esse template, né? Se você estiver usando, por exemplo, um outro template aqui dessa página, você pode clicar nesse mesmo botãozinho aqui de Source e você vai ser direcionado para o repositório. E aqui no repositório, se a gente pesquisar aqui por changing content, ó, ele vai te falar que como que você tem que, como que você faz para personalizar. Ele fala, ó, o conteúdo desse projeto está definido por 4 arquivos MDX dentro da pasta Sections. Então a gente pode alterar os arquivos intro, projects, about e contact e colocar os dados que a gente quiser, né? Que esses 4 arquivos são exatamente essas 4 seções, né? Intro, o projects, o about e o contact. Como que a gente faz isso? A gente vai seguir o que ele falou aqui, ó. Então, a pasta chama sections e são os arquivos MDX. Se vocês olharem aqui, ó, dentro da pasta src, vocês vão ter essa pasta @lecoarts. Aqui vão estar os arquivos, galera, ó. Então, se você pegar e colocar aqui, ó, Hi, I am your name. Aí eu coloco aqui, oi, eu sou o primo. TI. E salvar esse arquivo, olha o que vai acontecer. Tá vendo que ele já colocou algumas coisas aqui? Se você vier aqui e atualizar o site, você vai ver que ó, ele já altera. Tá? Então, esse Gatsby Develop é exatamente isso. Você sobe o site, um módulo de desenvolvimento, e você vai alterando ele, e aí, conforme você vai alterando, ele já vai te mostrando. Então, galera, a gente pode alterar aqui, ó, colocar aqui qualquer coisa, blá, blá, blá. E aí aqui, ó, a gente coloca, por exemplo, YouTube. E aqui a gente coloca o link. https://youtube.com. Eu sou o primo. O que é importante aqui, galera? Não é o blá 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 nem eu sou o primo. É isso aqui, ó. Você colocou o YouTube sobre colchetes e aí você abre parênteses e coloca o link. Opa! O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse link lá para você no site. Então vamos atualizar aqui para vocês verem o que eu quero dizer. Ó. Tá vendo aqui blá 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 YouTube? O YouTube foi o texto que eu coloquei aqui dentro. Então se eu colocar aqui alguma coisa e salvar, ele vai colocar o texto como alguma coisa, só que o link vai ser para o YouTube. Tá? Então vocês podem utilizar isso para colocar os dados de vocês. Então, vocês querem colocar alguma coisa tipo, eu sou o Caio, tal. Aí vocês coloquem aqui, eu sou um desenvolvedor, eu sou um consultor de infraestrutura, eu sou um designer.
e aí escrever algum texto aqui, colocar o link, por exemplo, do seu Pinterest, do seu GitHub, do seu LinkedIn, tá? É só personalizar. E a mesma coisa para as outras páginas, tá, pessoal? Então, About também é texto, né? Então, você pode colocar aqui qualquer texto que você quiser, salvar, ele vai alterar também lá. Se eu colocar aqui mais um texto aqui e salvar, ele vai aparecer lá, ó, em About. Aqui, ó, mais um texto aqui, tá? O espaço é a mesma coisa, tá, galera? Então, se você salvar aqui, ó, ele vai jogar o espaço, tá bom? Vocês podem reparar que tem algumas coisas aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara vai fazer com que o texto ele fique dessa forma aqui, ó, tá vendo? Então, se eu tiro esse sinal aqui e salvo, ó, ele tirou o negrito. Se eu coloco, ele põe o negrito. Legal? A mesma coisa esses dois jogo da velha aqui, ó. Se eu salvar, ele tirou. Se eu colocar, pum, ele já altera lá. Legal? Para vocês já entenderem o que é essas coisas aqui. Tudo isso aqui tem um motivo, tá? E é a mesma coisa aqui, ó, pro Project, só que o Project ele é um pouquinho mais complexo, mas não muito, tá, galera? Fica tranquila. O que vocês vão alterar aqui, vocês podem ver que aqui é a mesma coisa lá, ó, ele se encerra. E aqui é o título, então eu vou alterar aqui o título, ó. Crie sua máquina virtual gratuita no Azure, que é o vídeo que eu gravei. Se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha lá, tá no meu canal. E aí eu vou pegar esse vídeo e vou colocar aqui, ó. Então eu vou botar aqui, ó, criar máquina gratuita no Azure. Vamos ver que posição que eu tô aqui nesse vídeo. Ó lá, um segundo vídeo já, hein, galera. Ó. Então eu clico aqui, copio esse link e vou jogar lá. Legal? Cadê? Tá aqui, ó. Pum. Vou salvar. Ele já vai alterar o projeto aqui, ó. Crie sua máquina virtual gratuita no Azure. Pum, eu clico, ele já direciona. Legal? Então vocês podem usar essa guia de projetos aqui para colocar também projetos que vocês fizeram ou qualquer outro tipo de coisa, tá, pessoal? Se vocês quiserem usar essa seção para colocar outros itens aqui que não sejam projetos, é só alterar aqui o nome, tá? E colocar o que vocês quiserem e apontar para o link. Aqui embaixo, ó, aqui é o título, né? Aqui é o link. Aqui embaixo ele está colocando uma configuração, né, de design, né? Uma configuração desse cardzinho aqui, né? Ó, tá bonitinho, linear aqui, ó. Então ele coloca linear gradiente to right. O que é o to right? Ó, esse aqui é o que eu criei lá. Então se eu colocar to left e salvar, eu vou salvar aqui embaixo para vocês verem alterando, ó. Tá vendo que ele trocou o lado? Então é isso, ó, ele trocou só o lado do linear. Então eu vou pôr o right, deixar o right, como é bonito. E beleza. E aqui são as cores, tá? Então é só você pegar as cores, tá? Qual que começa, qual que termina, e vocês podem personalizar isso daqui. Legal, pessoal? A mesma coisa para os outros cards, tá? Mesma coisa, vocês personalizam. Se vocês copiarem aqui, ó, do Project Card, que tem essa barrinha, do Project Card que não tem a barrinha, e duplicarem, ele vai criar um outro. Tá, pessoal? Ó, vamos salvar aqui, ó. Ó, criou um outro, tá vendo? Então você pode criar vários aqui, ó. O legal é só você tentar colocar cores diferentes ou todos com a mesma cor, mas é isso. Eu queria mostrar só que dá pra você criar vários aqui, tá? Eu vou até deixar esse aí. Legal. Aí, suponha que a gente tenha terminado a nossa personalização, né? Então a gente terminou essa personalização e agora a gente quer de fato subir esse site, deployar ele, né? Então eu vou fechar todas as páginas aqui. E aí o que a gente tem que fazer? A gente precisa dar um outro comando aqui, tá? Então a gente vai dar um Ctrl C aqui no terminal para parar essa execução do Gatsby Develop, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um Gatsby build, galera. Simples assim, tá? O Gatsby build, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses dados aí que a gente tem e ele vai gerar arquivos HTML, CSS e JavaScript
porque a gente está usando Node.js, JS de JavaScript, e ele vai criar esses arquivos e vai colocar dentro de uma pasta chamada public, tá, pessoal? Essa pasta public, ele já até criou aqui, ó, ela vai ser a pasta que a gente vai publicar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês assim que ele terminar de fazer o build. Legal, pessoal, terminou o build, tá? E aí, ó, uma outra coisa que a gente pode fazer, tá? A gente consegue executar. Lembra que eu falei que ele cria os arquivos dentro da pasta public? Estou falando que ele criou aqui HTML, ele criou os PNG, JS, deve ter CSS aqui também. O que a gente pode fazer? A gente pode executar aquele mesmo comando não, um outro comando que vai ter uma ação similar com o Gatsby Develop. Só que ele vai construir o site a partir dessa pasta public. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai entrar dentro da pasta public, então você dá um cd public, e você vai rodar esse comando aqui, ó, npx espaço http-server-p 5000. Rodou esse cara aqui, ele vai executar os arquivos dentro da pasta public e vai publicar em um endereço para a gente também. Tá, aqui deu um errinho, porque essa porta 5000 ela já está em uso. Então, se acontecer isso com vocês, é só vocês alterarem. Ó, põe 5001, 5002, que aí ele vai funcionar, tá? Beleza, ó, já está funcionando. O que a gente faz? A gente vai colocar localhost na porta 5001. Legal? Então, vamos lá. Ó. http://localhost, só que na porta 5001. Beleza? Olha aí, pessoal. É o mesmo site já personalizado, tá? Só que ele rodou a partir já do build que a gente fez, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer o deploy disso, tá? Imagina que esse comando que a gente deu agora é basicamente o que vai ser executado lá no Azure. Ele vai pegar, ele vai publicar, só que ele vai publicar lá no nosso serviço aqui, ó, no Azure Static Web. E como que a gente faz isso? Volta lá para o Visual Studio. Aí vocês vão clicar aqui nesse ícone das extensões, tá? Vocês vão procurar assim, ó, Azure Static Web e dar um Enter. Vocês vão clicar nessa Azure Static Web App aqui, ó, que é a extensão, tá? Para fazer o deploy e mais um monte de coisa do site estático no Azure, direto pelo VS Code. Lembra que eu falei que a gente não ia criar o recurso lá pelo portal? A gente vai fazer tudo via código aqui, tudo via VS Code? É isso. Então, a gente vai colocar essa extensão, clique em Install. Quando ela instalar, ela já vai aparecer para vocês aqui, ó, esse ícone aqui, ó. Tá vendo o Azure? Beleza, ó. Talvez apareça assim para vocês aí, ó. Aí você vai clicar aqui, ó, Sign to Azure. Ele vai abrir uma tela do browser para a gente logar na nossa conta, tá? Então, eu cliquei aqui, ó. Vou logar na minha conta, ele vai falar que eu loguei, eu posso fechar. Ó. Você está logado, pode fechar essa página. Aí eu volto aqui, pum, apareceu as minhas subscriptions. Se vocês tiverem um erro, tipo assim, não aparecer a sua subscription aqui, pode ser que você tenha que configurar o seu tenant, tá? E aí, galera, vocês fazem o seguinte, ó. Vocês vão dar um Ctrl+Shift+P, Azure Select Tenant, ok? E aí vocês vão selecionar o diretório de vocês aí. Vocês só vão ter um diretório. Vai aparecer igual está aparecendo para mim aqui. Ó. Tá vendo diretório padrão? Vocês cliquem aqui em diretório padrão. Aí ele vai setar o tenant. Aí ele vai falar assim, ó, você precisa logar de novo. Você clica em Sign In e loga de novo. Mesma coisa. Logou. Beleza. Fecha. Aí quando você voltar, aí já tem que aparecer as subscriptions, tá? Então, tipo, se você logou já apareceu a subscription, beleza. Se você logou e ele deu um erro, não apareceu nenhuma subscription, ou deu algum erro, você tem que fazer esse processo. Ctrl+Shift+P, Select Tenant, seleciona o diretório padrão, aí loga de novo, aí vai aparecer. Aí vocês vão abrir aqui, ó, a subscription de vocês. Aqui no caso eu tenho 3, tá? Talvez para vocês só apareça uma. Aí você clica aqui na sua subscription. E já vai aparecer aqui, ó, Static Web App, tá vendo, pessoal? Vocês vão clicar aqui em Static Web App e vocês vão clicar, ó, aqui, aquele que a gente criou, tá vendo? Tá aqui, ó. O que eu posso fazer é, eu venho aqui, Create Static Web App. Legal? Dou um Create Static Web App. Aí eu falo para ele, Commit all working changes to Static Web App. Verdade, primeiro, vou dar um cancel aqui, tá, pessoal? Esqueci de fazer uma coisa, ó. Beleza, pessoal. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Vou dar um clear aqui. Eu esqueci, lembra que eu comentei com vocês
que isso daqui é um repositório Git. E é através desse repositório Git dos dados que estão nele que a gente vai fazer o deploy do nosso site estático. Então, o que vocês têm que fazer antes de ir lá na extensão é, vocês dão um git status, ele vai falar aqui, ó, que tem untracked files. Aí você vai dar um git add ... Dá um git status de novo, para ver se fica verdinho. Ficou tudo verdinho. Então, ele está adicionando... O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está olhando todos esses arquivos que a gente criou. Tá? Ele está falando, olha, aqui na sua máquina, no repositório que você clonou, todos esses arquivos aqui foram adicionados. Só que eles não estão lá no repositório no Git, tá? Que tem esse conceito, né? O seu repositório está clonado, então tudo que você está fazendo localmente, você tem que commitar e puxar para o seu repositório lá no GitHub. Então, para fazer isso, você tem que dar esse git add para adicionar os arquivos que você criou. Aí você vai dar um git commit -m e coloca uma mensagem, por exemplo, adicionando meu site estático. Essa vai ser a mensagem do commit que você está fazendo. Você dá um OK, ele commitou tudo, e aí a gente vai dar um git push, pessoal. E aí as informações aqui do nosso repositório já foram commitadas lá. Para conferir, galera, dá um refresh, já deve aparecer a pastinha aqui, tá vendo? Então a pastinha que a gente criou aqui localmente na nossa máquina, ela já apareceu aqui pra gente, ó, e todos os arquivos. Legal? Vocês podem reparar que a pasta public não está aqui. Existe um motivo para isso, tá? Tá vendo que aqui a public ela tá com tá meio que esmaecido? Isso é porque a gente tem um git ignore aqui, ó, que já foi criado por aquele comando quando a gente importou o template. Esse git ignore, ele vai excluir algumas coisas de serem enviadas para o nosso repositório Git. Porque a public, lembra que eu falei que o comando Gatsby build, ele vai criar essa pasta public? E que isso é a mesma coisa que é feito no Azure. Então, quando a gente rodar a automação, que eu falei para vocês utilizando o GitHub, ele que vai gerar essa pasta public aqui. Tá? Então, por isso que vocês não estão vendo a pasta public aqui. Beleza. Feito isso, pessoal, a gente pode voltar aqui na extensão. Deslogou aqui do meu Azure, vou logar de novo. Beleza. Vou abrir a minha subscription, vou até Static Web Apps e vou criar um novo. Legal? Então, vamos lá. Create Static Web App. Aí ele vai me perguntar aqui, ó. Entre com um nome para o seu site. Vou criar aqui, ó, create, 15, eu vou pôr assim, ó, create Primo Web Static Portfólio. Legal? Esse vai ser o nome. Eu vou escolher a região, eu vou colocar essa aqui, East West 2. E aí aqui é importante, tá, pessoal? Ele está perguntando a estrutura do projeto. Lembra que eu falei que a gente usa o Gatsby? Então vocês têm que selecionar o Gatsby aqui, ó. Você vê que ele tem uma série de outros frameworks que você pode usar aqui. No nosso caso, a gente está usando o Gatsby, ok? E aí ele pergunta, ó, qual que é a localização do código da sua aplicação. Legal? Aí ele fala, por exemplo, o barra representa o root do seu app. O nosso app, vocês lembram que ele está dentro dessa pasta, ó, primo web-static. Então, a gente tem que colocar ela aqui, ó, primo web-static. Senão dá erro, tá, pessoal? Vocês clicam e ele pergunta, entre com a localização do build, né? Ó, a saída do build, a gente vai manter como public, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez antes, só que isso ele vai fazer lá no Azure. Dá um Enter, e aí, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? O que ele vai fazer? Ele vai gerar esse build através do GitHub Actions, legal? Que eu vou abrir aqui para vocês, ó. Então, aqui no nosso repositório, se você clicar aqui em Code, você tem acesso ao seu repositório. E a gente tem aqui o Actions. O Actions, ele é uma pipeline. Você vê aqui que, se você abrir aí na sua máquina, ele já criou aqui, ó, um workflow, que é uma execução, lá a partir do nosso VS Code, ó, tá vendo? Então, o VS Code, ele gerou essa pipeline aqui, esse workflow, e esse workflow vai executar todos os passos para fazer o deploy da nossa aplicação. Então, você vê aqui que ele está aqui, ó, setup job, aí ele já está fazendo o build, tá vendo, pessoal? Ó, olha lá, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Ele fez o build, tá? Que é basicamente aquele comando que a gente rodou lá.
Aí ele fez o checkout do nosso repositório. E aqui o build e deploy do site em si. Legal? Ó, então, vamos lá de novo. Aqui ele criou o nosso recurso no Azure. Legal? Aqui ele fez o checkout do nosso repositório. Então, ou seja, ele foi lá, repositório, colocou dentro do runner aqui dessa workflow e copiou para esse runner todos os arquivos dentro do nosso repositório. E aqui, agora, ele está fazendo o build, de fato, do nosso site. Legal? Ele deu um errinho aqui, ó, error Gatsby required node 1800. Eu já peguei esse erro, tá, pessoal? Então ele está falando aqui basicamente que o Gatsby ele precisa do node 18.0.0 ou superior e você está usando 16.20.0. No caso aqui, o que está acontecendo? O node ele está sendo executado na máquina virtual, vamos dizer assim, que é o runner, que está executando essa pipeline. Não é na nossa máquina. Né? Se a gente olhar na nossa máquina, pessoal, ó, node-v, ele está com a versão 18. Então, o runner que está com a versão 16, a gente precisa falar para ele, falar, olha, eu preciso que você use a versão 18. Tá? Para isso, a gente tem que fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão vir aqui em package.json, tá, pessoal? Procurem nesse arquivo package.json o engines. Se vocês não encontrarem, a gente vai criar esse cara. Então você vem no final do arquivo, antes dessa chave aqui, ó, vocês vão pegar e vão colocar assim, ó, engines. Aí a gente arruma aqui a vírgula. Então vocês criaram nova seção aqui, vocês coloquem uma vírgula, já deve corrigir. Engines, abre a chave, coloquem node, 2 pontos e a versão. Ok? Salva o arquivo e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, pessoal, que é isso aqui, ó. A gente vai dar um git status, ele vai falar pra gente que a gente alterou o arquivo package.json. A gente dá um git add ponto. O ponto é para atualizar tudo que foi colocado. Como a gente está dentro de uma pasta da Primo Web, a gente vai colocar 2 pontos, tá? Git status. E aí ele já falou, ó, modify, ficou verdinho, quer dizer que ele já adicionou. E aí você vai dar o commit, git commit, -m, fix node version, ou arrumar versão do node para 18.0.0. E aí git push, pessoal. Quando vocês derem um git push, olha o que vai acontecer. Se vocês vierem aqui, pessoal, em Actions, vocês vão ver que ele já executou uma nova versão da nossa pipeline. E isso que é o legal do GitHub Actions, tá? E isso que é o legal dessa forma de fazer o deploy. Imagine que você tem um projeto aqui na sua máquina e qualquer alteração que você faça, exemplo, se a gente alterar aqui a página, tá? Colocar aqui qualquer outro texto, adicionar e comitar e puxar essas alterações, automaticamente ele vai executar a pipeline novamente. Isso possibilita que a gente atualize o nosso site, né? De forma contínua, tá, pessoal? Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai estar seguindo os mesmos passos aqui. Ó. Agora a gente vai fazer o build deploy e aí ele deve funcionar. Vamos aguardar ele terminar aqui. Bom, pessoal, terminou. Vocês vão perceber que quando terminar, ele vai ficar verdinho aqui. Aí vocês podem abrir todas as steps aqui, ó. Vou abrir a build and deploy para vocês verem. Então ele fez todo o processo, ó. Fez o deploy. Aliás, fez o build, né? Criou tudo e aqui no final, deployment complete. E aí, o legal é que ele também já dá a URL pra gente aqui no GitHub Actions mesmo, tá? Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver o site que a gente criou, tá vendo? E esse endereço está publicado na internet de fato. Então, se vocês pegarem essa URL aqui, eu vou deixar ela no ar, como é de graça, né? Vocês podem pegar essa URL aqui, eu vou até deixar na descrição do vídeo. Vocês vão poder acessar e vai ver que está disponível na internet, ó. O que a gente alterou lá, ó, funcionando, tá vendo? Se a gente tivesse colocado aqui, por exemplo, o nosso LinkedIn ou algum link aqui, ó, ele ia funcionar também, tá? E é isso, pessoal.
Se vocês entrarem lá no portal do Azure e derem um update aqui, ó, na página de Static Websites, vai aparecer o nosso site aqui, ó. Olha ele aqui, ó. E aí é aquela mesma coisa, a URL aparece aqui também, tá? E aí tem uma série de outras configurações que a gente pode fazer. Uma delas, que eu acho que é interessante, é o Custom Domain. Lembra lá na página de serviços gratuitos? Deixa eu voltar aqui, ó. Serviços gratuitos, todos. Vamos procurar aqui, ó. Estático. Lembra que ele dava 2 domínios personalizados por aplicativo? Então, ou seja, a gente pode utilizar um domínio personalizado para o nosso site, para ele não ficar, né, com esse endereço doidão aqui. Então, se a gente tem um domínio, por exemplo, que nem eu tenho o meu domínio, né, primoti.com.br, eu posso configurar um subdomínio, por exemplo, portfolio.primoti.com.br, para substituir por esse endereço aqui. Tá, pessoal? Isso é permitido. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo, um outro vídeo, mostrando como fazer isso, como colocar um domínio personalizado, deixa no comentário aí. Beleza, pessoal? É isso. Deixa no comentário também se você teve alguma dúvida. Eu sei que esse vídeo foi mais complexo, mas eu acho que é interessante porque a gente conhece esse recurso que é utilizado bastante no Azure, e também a gente acabou aprendendo aí algumas coisas que são muito legais, né? Utilizar o GitHub, o próprio VS Code e as extensões para fazer o deploy e tal. Eu acho que é bem interessante. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um abraço. Se puder, dá um curtir aí no vídeo. Valeu? Para ajudar o primo. Abração.